Olá, senhoras e senhores, e sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta. Eu sou o Zé e tô aqui hoje sozinho no Entre Nós, porque eu quero conversar com vocês um pouco sobre algo que tem me incomodado e que já levantei algumas discussões em redes sociais e eu quero trazer ela pra cá pra gente conversar um pouquinho. Primeiro de tudo, sigam a gente nas redes sociais, deem 5 estrelas, se possível, nos seus agregadores pra gente conseguir atingir mais pessoas. Divulguem para as pessoas que você conhece e que podem se interessar. Vai ser muito legal a gente conseguir conversar com mais gente. Bom, eu quero começar do começo. A gente pode tentar falar um pouco sobre a etimologia ou tentar explicar de onde veio a palavra florestas, ou floresta, né? Para começo de tudo, a palavra floresta se originou para definir uma área onde os senhores, né, de terras antigamente poderiam caçar e ter o seu lazer. Então era essa a definição primária, né, assim, de florestas. Era uma área de caça do senhor de terras, né? Então já começa por aí uma diferença. Claro que tem algum tipo de uso, né, por ser de caça, mas se tem caça, por definição tem bicho. Então florestas começam com a definição de terem bicho, certo? E aí, hoje em dia, por exemplo, a gente usa como referência o Serviço Florestal Brasileiro. Ele que é a nossa referência para quando a gente vai fazer algum tipo de trabalho, relatórios e coisas do tipo. Então a gente leva em consideração o que esse Serviço Florestal Brasileiro fala sobre florestas. E aí ele, no site deles, eu vou deixar todas as referências para vocês, eles colocam assim: o Sistema Florestal Brasileiro tem considerado como florestas as tipologias de vegetação lenhosas que mais se aproximam da definição de florestas da FAO. Quem que é a FAO? É a Organização de Agricultura e Comida. É uma organização internacional que também define, né, também tenta definir essas coisas em relação à agricultura, florestas e demais coisas. E aí, também vou deixar de referências. No site deles, eles colocam assim a definição de florestas. As florestas são terras com mais de meio hectare, com uma cobertura de copa de árvores superior a 10%, que não são utilizadas principalmente para fins agrícolas ou urbanos. Então, vocês já entendem aí que tem, né, uma separação de floresta e cidade, mas também tem uma separação do que é usado de forma agrícola e o que não é usado de forma agrícola. Então, se é um plantio de monocultura, plantio de eucalipto, não pode ser definido como florestas, segundo o nosso Serviço Brasileiro de Florestas. Então, a gente já começa por aí. Então, todas as vezes que vocês virem alguém chamar uma monocultura de florestas, saibam que eles estão tentando passar um pano para si mesmos, ou o famoso greenwashing, que é tentar fingir que aquilo é verde no sentido de ecológico, né, de sustentável, mas que no final das contas é só verde na cor mesmo. Não tem nada de verde em se usar veneno, em se usar adubos químicos desenfreadamente, fora desmatar áreas gigantescas para poder fazer esse plantio de uma espécie ainda exótica e que não gera nenhum tipo de comida, nenhum tipo de nem abrigo sequer, né, para a vida que a gente tem aqui no nosso Brasilzão, né? Então não dá para chamar uma monocultura de forma nenhuma de florestas, porque é você simplificar demais e colocar como floresta uma interferência nossa e que a gente já está vendo que está dando muito errado. Então,
fingir que está fazendo alguma coisa, mas que não está. Então a própria floresta tem por definição não ser monocultura. E outra coisa que muita gente fala, quando eu tento levantar esses pontos sobre monocultura não serem florestas, é sobre uma característica ecológica da vida chamada de monodominância. Mono não é de monocultura. Monodominância ela acontece quando um ser vivo ele ocupa mais, né, de um determinado espaço do que outros seres vivos. Então, normalmente, algumas plantas elas crescem mais rápido ou elas têm características de reprodução muito mais rápidas do que outras, e aí elas acabam aparecendo em maior quantidade dentro de um certo ambiente. Mas da mesma forma que essa característica ela aparece, característica no sentido ecológico, ela também pode desaparecer. E ela de nenhuma forma, de nenhum jeito, foi feita através de trator, de uso de veneno, de uso de adubos químicos. Então é uma característica natural, que acontece naturalmente e que naturalmente também pode desaparecer. E principalmente de tudo, monodominâncias não têm como fins apenas o lucro. Monodominância são características ecológicas naturais. Não é a mesma coisa que monocultura, certo? Então se você vê alguém dizer que pode chamar plantios de eucalipto de florestas, porque existe a tal da monodominância, não tem absolutamente nenhuma relação uma coisa com a outra. Não é a mesma coisa, certo? Então eu só queria deixar isso aqui também registrado, que me deixou muito nervoso quando alguém vinha falar que monodominância é a mesma coisa que monocultura, que é a mesma coisa que floresta. Não, não é. Nenhuma das três coisas são a mesma coisa. Então eu acho que a próxima vez que vocês ouvirem alguém falar sobre isso, né, chamar uma monocultura de eucalipto de florestas de eucalipto, pergunta se a pessoa está na Austrália, que a única floresta de eucalipto que existe é na Austrália. Fora dela são monoculturas, são plantios de eucaliptos, certo? Então, o eucalipto, a gente pode até conversar isso mais pra frente, é uma ideia minha. O eucalipto ele não é o vilão, vocês têm que entender isso também. Não estou querendo demonizar ou vilanizar o próprio eucalipto, né? Ele pode ser usado e ele é usado de diversas formas dentro de sistemas agroflorestais, como criadores de florestas. São plantas extremamente importantes que crescem muito rápido, sustentam uma poda muito boa, então elas aguentam uma poda, coisa que diversas plantas brasileiras mesmo não conseguem. Mas o negócio é esse, é um planejamento, não tem uso de agrotóxicos, não tem uso de adubos químicos, e ele entra no sistema e sai do sistema com manejo, com planejamento e, claro, dando prioridade para diversas outras espécies, com comida, com atraindo flores não, né? Com flores para atrair abelhas e coisas do tipo. Então, a ideia é tentar não vilanizar o eucalipto, claro, e entender que o problema sempre vai ser a monocultura. Principalmente num país tão biodiverso, tão cheio de vida quanto o nosso. Tá beleza? Então, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês. Um episódio mais curtinho para esse final de ano, né? E agora em 2025, a gente promete vir com tudo e trazer bastante material novo para vocês. Muito obrigado quem me ouviu até aqui, quem teve paciência para me ouvir até aqui. Espero ver os comentários de vocês sobre o que vocês acham. Pareceu uma coisa simples, né? Mas já gerou bastante discussões por aí nas redes sociais. Então, eu queria trazer para cá para deixar definitivo, pelo menos o meu ponto de vista, né? E quero saber o que vocês acharam, se vocês gostaram desse papo. E espero estar aqui mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês. Florestas ou nada.